Mas, então tá, vamos dar início, porque realmente o assunto é mais do que sério, né. Deixa eu ver aqui. Tá, vou deixar aberto que se entrar alguém eu falo. Então tá, hoje é dia 5 de fevereiro do ano de 2026, meu nome é Fabiana, tá, e eu vou ficar meio que me arrumando, porque eu tô ajeitando meu cabelo, porque meu cabelo não tem mais jeito. Meu cabelo foi depenado aqui, ó, cortaram aqui, cortaram vários pedaços. Eu tô muito chateada, eu não gosto desse tipo de coisa, não considero isso nenhum tipo de brincadeira, tá, e não sou o tipo da pessoa que vou achar isso normal, tá. Eu já tive muitas invasões no meu corpo, tá, muitos processos, passei por isso diversas vezes, tô passando por isso há muitos e muitos anos. Eu acho que isso também faz parte desse mecanismo de intimidação do tráfico humano, no qual fui inserida desde a minha adolescência e agora, eu estou conseguindo me manifestar, né, apenas, aos 47 anos consegui começar a me manifestar. Então, sim, eu vou ficar trazendo essas coisas, tá. Sim, eu vou registrar tudo que está acontecendo comigo, nesse sentido. Não gosto que toquem em mim, não gosto que toquem em mim quando eu estou bêbada, quando eu bebi, não gosto que entrem na minha casa. Eu moro sozinha, se eu moro sozinha e se eu bebi, se eu tranquei a porta, para ninguém entrar, obviamente, né, junto comigo, tá. Então, realmente eu estou muito chateada com isso que está acontecendo, porque eu não sei o que realmente aconteceu, tá. Fora na rua, que essas pessoas estão vindo atrás de mim e fazendo isso no meio da rua, o que me dá mais medo ainda, porque como eu não sei quem é, eu imagino quem seja, tá, mas já tive problemas com essa pessoa se trata de um psicopata, que provável que esteja andando por aqui, causando problemas a toda a população, não só a mim, tá. Mas enfim, eu não estou aqui para falar dele, eu estou aqui agora porque eu estou debruçada nos arquivos do Jeffrey Epstein, gente. Eu coloquei o link para quem quiser fazer a sua própria pesquisa, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que liberou, né, os arquivos estão liberados para quem quiser fazer as suas próprias pesquisas, tá. Eu tô aqui, eu ainda não abri nem 10 arquivos, tá, eu tô ainda no 10º, nem no 10º, tá. Eu tô em um aqui que tem mais 20 páginas e são, interrogatórios, alguns são e-mails, tá, e outros são interrogatórios. Então eu vou chamar atenção para alguns pontos que eu acho que podem ser interessantes. O primeiro de tudo é para falar que, tentem fazer, se você for pesquisar, não fica pesquisando pelo que você viu alguém pesquisando na internet não, tá, nem pelo que eu estou falando aqui. Faça a sua pesquisa por conta própria. Tenta colocar a sua percepção no seu trabalho, tá, faça sob o seu ponto de vista. Por quê? Pontos de vista diferentes agora são imprescindíveis, porque se todo mundo ficar procurando a mesma coisa, a gente não acaba não encontrando nada, tá, vai reduzindo, isso acaba servindo mais como um filtro do que como uma ajuda. Então se você acha que você tem que procurar pela palavra tal, você coloca essa palavra e faz a sua pesquisa. Também não fica falando para todo mundo não. Traz aquilo que você achar que é relevante e divulga, entendeu? Mas faça esse trabalho, como um trabalho introspectivo, porque o ponto de vista de cada um agora ele é necessário, tá? Cada um de nós, por exemplo, se todos nós, que visitamos, eu vou dar um exemplo aqui, tá, preciso fazer essa ilustração, tá, então, um exemplo aqui, nós vamos no museu, tá, somos 10 pessoas vão no museu, 10 pessoas vão no museu, tem o mesmo quadro. Se você pedir para cada uma falar sobre o mesmo quadro, tá, todas vão ver o mesmo quadro pintado lá, tá. Se você quando você perguntar para cada uma vai falar uma coisa diferente, apesar de ser o mesmo quadro, no mesmo lugar, tá, no mesmo horário que vocês vão ver o quadro, cada uma vai dar sua percepção daquele quadro, não é? Então, às vezes, umas vão se ater em um detalhe, outras não vão nem percebê-lo, tá. Então, por isso que não é legal que se converse, que se pesquise a mesma coisa agora, tá. Depois fazer essa interseção vai ser necessário, mas anterior a isso, tá, agora, eu, por exemplo, estou fazendo as minhas pesquisas, tá, não vou divulgar pelo que eu estou pesquisando. Obviamente cada um vai pesquisar, obviamente que nós vamos, muitas vezes procurar pelas mesmas coisas, é natural, tá, mas é imprescindível que se cada um que estiver ouvindo isso agora e for começar a fazer,
tenta se ater à sua consciência, tá, e confia no seu cérebro para isso, tá. Você não precisa, de ninguém, pra te ajudar agora nesse momento. Esse é um trabalho introspectivo, é um trabalho de investigação e ele é necessário que seja individual, tá. Por enquanto, quando você começar a divulgar o que você encontrou de importante, relevante, aí sim vale a pena conversar com alguém que já esteja fazendo esse trabalho também, tá. Mas tenta colocar só a sua percepção individual ali, tá. Tenta não se guiar pelos olhos dos outros, porque isso vai servir de filtro, não vai servir, e o que nós e numa investigação, o que eu considero uma das principais, vantagens do ser humano, que enquanto animal, tá, é o sentido, é a percepção animal mesmo da situação, tá. É o nosso mecanismo de defesa pessoal, que ele vem, de 1000 anos, data da existência da espécie humana, tá. Então esse instinto, nós trabalhamos durante séculos e séculos e séculos de evolução humana, tá. Então ele se torna imprescindível, a priori numa investigação, tá. Por isso, não é legal que você consulte os outros, você tem que confiar em você, primeiro, tá. Primeiro é isso. Segundo, é se ater a alguns detalhes. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, eu não queria falar exatamente o quê, não vou falar não, para também não induzir ninguém a fazer a olhar com o meu olhar não, tá. Pra preservar o seu olhar, eu vou dar algumas diretrizes só para dizer o que que eu tenho feito sobre o meu trabalho. Então, assim, eu encontrei que ele usa uma palavra para se referir a possíveis férias passadas aqui no Brasil, tá. E, e essa palavra parece que está aparecendo em um certo período de tempo. Então agora meu próximo passo será ver se esse período de tempo se repete ao longo dos anos, tá, se são nas mesmas datas, tá. Então, enfim, isso é outra coisa a se fazer, que eu acredito que as pessoas já tenham isso também como instinto, tá. Então é legal de fazer. Olha, gente, eu ainda nem abri nem 10 documentos, tá. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre o Brasil ainda, tá, e já os documentos que apareceram foram e-mails de 2010 e 2012, tá, e 2015 também, ainda. Eu não abri 10 documentos, tá. Então, alguns documentos de 2010, o de 2012 já fala do Donald Trump, tá, é um documento de 20 páginas, é um e-mail também, um documento não, é um inquérito, de pessoas, a polícia investigando, né, fazendo um inquérito, e já se aparece o nome do Donald Trump. Outro nome que está sempre aparecendo é o do Jean-Luc, Brunel, eh ai caramba, tô até nervosa, acabei perdendo o nome aqui, ó. Já falo o nome exato, espera aí, pra não confundir, né, porque eles falam muito Jean-Luc, tá, e no Jean-Luc Brunel, tá, Jean-Luc Brunel, eu acho que ele é francês também, e essa conexão Paris, Estados Unidos, então tá aparecendo bastante, tá. Falam da Flórida, Miami, então a conexão com certeza com o Brasil, absoluta, 100% certeza, sem a menor dúvida. Fala muito das meninas, de meninas brasileiras, então aqui nesse documento que eu tô aqui de 20 páginas, eu até coloquei um pedaço no Facebook, quem que se interessar já para olhar, olha, tá, mas eu sugiro que você faça isso depois de fazer as suas próprias pesquisas, tá, para não exatamente para não ser induzido por mim. Então esse ele já fala de, nesse mesmo documento onde está citado o nome do Donald Trump, já falam de 4 meninas, uma de 13, 14, 2 de 14, uma de 15 e uma de 13, tá, 4 meninas. Falam de apartamentos esses que viviam cada apartamento era para 4 meninas. As que estavam ilegal nos Estados Unidos, elas tinham que pagar a mais pelo aluguel, ou seja, aquele sistema de exploração que todos nós já sabemos como funciona, estamos aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas eu vou então falar para vocês mais ou menos como é que é, tá, porque também não é tudo igual, cada agência tem o seu, as suas diretrizes, digamos, as suas normas, suas leis, né. Então essas nos Estados Unidos, era o aluguel custava acho que $100 ao mês por menina, e
As que estavam ilegais tinham que pagar 30% a mais do valor, ou era descontado na hora, né, da contabilidade lá que eles fazem, também não faço ideia de como seja, tá, mas a exploração é por exploração, de repente isso até é tudo só para colocar no papel, para eles terem algum, registro, porque na verdade eu não acredito que essas garotas recebessem algum dinheiro sequer, tá, essas menores de idade, eu não acredito muito nisso não. Eu acredito que isso fosse até uma estratégia para poder convencer os pais, para que essas garotas pudessem ser levadas para cá e para lá sem maiores dificuldades, entendeu? Então eles deviam mandar dinheiro para os pais, não sei, né, se isso acontecia, não sei se elas estavam sequestradas. Devem ter todos os casos dentro desses casos, né, devem ter todos os casos. Devem ter pais que sabiam, devem ter pais que não sabiam, tem de tudo gente, tem de tudo, tá? Tá extremamente os e-mails são extremamente pavorosos, tá, e já apareceram vários nomes aqui de brasileiros também que eu já acabei de encontrar. Eu não vou trazer os nomes aqui, porque, são 2 nomes só, tá, o primeiro e o segundo nome, então, com certeza não dá para identificar quem é. E o remetente, o só aparece no e-mail, só aparece que é o nome do Jeffrey Epstein, obviamente, porque ele está morto, e geralmente a pessoa com quem ele está conversando, eles o FBI colocou a tarja tapando os nomes, tá. Por quê? Porque isso está sob sigilo judicial, está em processo provavelmente que esteja em andamento, então essas pessoas estão tendo as suas identidades preservadas até que a situação seja comprovada ou não. O fato é que os documentos já estão em público e se estão em público, eu acredito inclusive que muitos deles já nem vão mais ser investigados, de repente nem estão mais na justiça, nem estão sofrendo processo, simplesmente nada vai acontecer, tá. Se ninguém vier reclamar, se as mulheres estiverem mortas e não tiver ninguém que recorra, provavelmente que esses arquivos serão todos esquecidos no lixo da história, tá. E outra coisa, provável que esses arquivos sejam retirados de circulação, assim que o Donald Trump se der conta do que está acontecendo. Eu acho que ele não está sabendo direito, porque ele é meio burro, tá. Ele é meio burro mesmo. Agora eu tô vendo que eu estava, achando que ele era mais esperto do que eu pensava, não é não. Ele é bem burrão mesmo. Então acho que ele só não retirou ainda, porque ele não se deu conta. Ele tá achando que tá tudo camuflado e não tá. Não está tão camuflado quanto as pessoas estão falando aí não. Se procurar dá pra achar, tá. Tanto é que eu abri só 10 e já apareceu o nome dele, tá. Em 2012. Gente, olha só, quanto tempo já tem isso. Os primeiros que eu pesquisei sobre o Brasil, começam em 2010, tá. Então já data de muito tempo atrás. Então olha quanto tempo, 26 anos, gente. Só agora que isso está vindo a público. 26 anos. É impressionante. 26 anos. Tá aquela menina desaparecida, Madeline, eu também sempre desconfiei de que tivesse acontecido alguma coisa, porque ninguém some assim do nada, e muitas teorias, vinham falando na internet que ela tinha sido sequestrada por não sei quem lá. Eu me lembro que a única coisa que eu tinha achado relevante na época foi o carro de um pedófilo alemão que tinha sido filmado, né, acharam uma imagem de um cara desse alemão, na noite do sumiço, parado próximo ao hotel. Essa foi a única informação que eu me lembro que eu achei que era mais importante ali do caso que estava sendo realmente levado a sério. E essa informação também, com o tempo, foi apagada. Agora, juntamos tudo, faz muito sentido, sim. Provável que, ela tenha sido sequestrada e provavelmente ela tenha sido comida, tá. Por isso que ninguém encontrou-a. Ela provavelmente deve ter sido, usada na alimentação desses milionários, tá. Ela virou comida. Então é lamentável, né. E 2 pessoas 2 retratos falados, né, 2 ou 3 retratos falados, encontraram que também batem com aquela com a mulher do Jeffrey Epstein que está presa, né, atualmente, a Ghislaine, não sei, Epstein deve ser, não sei o nome agora, perdão, e Ghislaine, né, isso, Ghislaine. E ela está presa e parece realmente com o retrato falado, se botando do lado da foto, o pessoal já está fazendo isso na internet, né, e é realmente bastante parecida, pode ser que seja mesmo, tá. O que eu estou achando extremamente pavoroso nessa história é a cara de pau dessas pessoas, né, a facilidade com que eles circulavam em todos os ambientes, sem o menor pudor, sem a menor preocupação de serem presos ou não, tá.
é simplesmente pavoroso isso, tá. A certeza de que todo mundo ali naquele território eram seus cúmplices, ok. Era a certeza disso, desse lugar de conforto, onde você só tem esse conforto se você tem cúmplice, tá. Eh, Outros eu acabei encontrando, cadê? Os e-mails também, eu ainda não me aprofundei muito não, tá gente, comecei a fazer isso agora, eu estava, mais vendo, eu estava antes, até agora, eu estava assistindo os vídeos das pessoas para segui-las, né, porque a minha preocupação maior também é de quem está divulgando, para que se crie essa interseção, essa corrente entre nós, tá. Então, sigam as pessoas que estão fazendo esse trabalho agora de divulgação. Isso também é importante, por quê? É porque são pessoas que estão preocupadas em trazer a realidade à tona, tá. Então se são pessoas que nós podemos confiar que estão fazendo um trabalho no sentido de não querer que isso seja apagado, então também isso também é importante, porque deve ter centenas de pessoas que devem estar apavoradas com o conteúdo desses documentos, tá. Centenas de pessoas agora, centenas de mulheres e crianças, nesse momento, estão correndo risco de vida imediato. Outra coisa, gente, quando se trata de tráfico humano, eu estava falando aqui mais cedo numa live, que, há alguns anos atrás, um trabalho que eu vi da polícia, eu não me lembro aonde, isso já tem mais de 20 anos, tá, mais de 20 anos com certeza, mas até acredito que uns 30, acho que eu comecei a estudar sobre isso na adolescência ainda, tá. Então, eh porque eu estudava muito sobre crimes e tal, não sei se por conta do meu pai, ser médico, não sei, então, não sei, tá, não interessa, tá, mas, o fato é que, eh eh, e aqui em Petrópolis também, por ser uma cidade pequena, eu estudava aqui, a gente também tinha essa preocupação crítica, né, dentro das escolas, isso era trazido a nós também, isso era conversado, apesar de aqui ser uma cidade conservadora, a gente tinha, a gente sempre teve nós sempre fomos encorajados, em relação ao pensamento crítico, para nos posicionarmos, para termos armas para nos defender. Infelizmente, a vida isso não é possível, agora, que nós estamos vendo o tamanho da coisa, né, e vemos a capacidade que essas pessoas têm de coagir cidades inteiras, tá. Então isso é um fato importante também para ser, trazido à tona. Mas por que que eu estou voltando à adolescência? Porque foi quando eu comecei a estudar isso e quando eu comecei a entender o que era o tráfico humano, tá. E aí eu fui me aprofundando, aí passados os anos, eu devia ter uns 20 anos, ou seja, há mais de 28 anos atrás, né, eu estou com 48, então, eh sim, foi um trabalho, eu tenho quase certeza que foi da polícia, falando que, no futuro, lembrei por quê também, vou falar para vocês. É porque no futuro, a preocupação naquela época maior era com o narcotráfico, porque as facções estavam começando a aparecer a pipocar em todo o estado do Rio de Janeiro, tá, então tinha uma preocupação imensa com o narcotráfico, tá, e era novidade ainda que já existisse aquela ascensão das facções, principalmente uma só, né, começou, particularmente com uma e depois se espalhou, mas naquela época a preocupação maior era com o narcotráfico. E eu me lembro exatamente da polícia falando, polícia não só aqui do Brasil, as polícias conversavam, dentro desse mesmo, contexto, elas tinham essa certeza de que o o o o o o crime que seria mais rentável no futuro seria o tráfico humano. E ainda assim eu não entendia muito bem por quê, agora eu entendo, tá. E essa preocupação com o narcotráfico fez surgir esse debate do tráfico humano, que na época estava começando ainda, já existia, óbvio que existia o tráfico humano, existe a nossa história da humanidade inteira, tá. Mas eu percebo agora também que sempre essa ênfase no narcotráfico também serviu um pouco para acabar por jeopardize, como é que fala? Camuflar o tráfico humano, tá. Então, camuflar um pouco, por quê? Porque o narcotráfico, era exclusivamente naquela época, tá, era um crime praticado dentro das favelas, né, é a venda de drogas dentro da favela. Então a favela sempre descriminalizada, então quando as elites precisavam abafar, qualquer, outra coisa, na mídia,
elas focavam no narcotráfico e traziam aquilo à tona, e aí o resto, bom, aí todo mundo ficava histérico, né, com medo do que era tudo novidade também, e acabava esquecendo dos restos dos problemas do Brasil. E os anos foram passando e até hoje esse discurso prevalece, tá. Então e até hoje ninguém resolveu nem o narcotráfico e nem o tráfico humano. O fato é que as polícias estavam certas e o tráfico humano agora com certeza um dos mais rentáveis do planeta. Eu só arrisco até me dizer que é mais rentável do que o tráfico de armas. Por quê? Eu já trouxe um filme aqui, que é o Obrigada por Fumar, e ele data de muitos anos atrás também, acho que mais de 20 anos, tá. E esse filme ele também trata disso, e eu acho que isso é abordado no filme. Mas o filme aborda só a indústria do tabaco, a indústria do álcool e a indústria das armas, tá. Ainda não havia nesse filme um debate sobre o narcotráfico, nem sobre o tráfico humano, mas se eu não me engano, ele falou nesse filme sobre isso. E mais uma vez eu volto aqui, por quê? Porque o tráfico humano, ele não a droga é muito evidente, a droga é uma coisa que você precisa de embalar e você precisa transportar, tá. E você precisa comprar em algum lugar, você precisa fabricar em algum lugar. Então isso tudo tem endereço e tem nomes, tá. E tem cheiros, né, você pode rastrear, tá. O tráfico humano não, o tráfico humano é invisível. O tráfico humano, às vezes basta você falsificar um documento, você pode ser amiga de uma família, tá, e você querer levar as crianças dessa família, tá. Você pode ter uma amiga que você acha que é sua amiga, mas ela está interessada no seu bebê, do de colo, tá, sabe-se lá para ela quer comer seu filho, se ela quer leiloá-lo, se ela quer, explorar sexualmente ou se ela quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá. Então, geralmente eles atuam nessa esfera da diplomacia, por serem pessoas também que têm mais acesso à educação, tá, por serem desempenhados por pessoas que têm mais acesso à educação. Outro detalhe que eu estava vendo nesse documento que eu acabei de abrir, sobre o Jeffrey Epstein, é que ele, ao contrário do Jean-Luc Brunel, que é cocanômalo é a pessoa que é dependente da cocaína, o Jeffrey Epstein não consumia nem álcool nem drogas, tá, de acordo com a pessoa que está dando depoimento para a polícia aqui no documento que eu estou vendo, que eu fotografei e coloquei no Facebook, tá. Então, percebemos que o comportamento dele, não é de uma pessoa que não teve condições de ser educada, é uma pessoa que teve uma educação provavelmente de excelência, sabia lidar com o dinheiro, então eles agem no âmbito da diplomacia. E sendo assim, eles têm um acesso muito maior e mais facilitado do que de qualquer outra pessoa que atue no narcotráfico, ok? Ainda que obviamente hajam exceções, mas não estamos falando das exceções aqui, estamos falando das regras, tá. Então é um fato também a ser levado em consideração, ok? É, e esse problema do tráfico humano é exatamente por agirem dentro desse âmbito, e por agirem no meio através de agências de modelo, tá. Eu me lembro que meu pai falava, ainda na infância, dessas agências, tá, que era quase tudo era assim, que você quer e a gente ficava revoltado, "Não, que não é nada disso, né, você está errado, você está enganado", né, e olha, para nossa surpresa, não, meu pai não estava nada enganado, tá. Ele sabia muito bem o que que ele estava falando. Mas, não que eu estou generalizando todas as agências, já obviamente que existem agências sérias, que não vão envolver pessoas nisso, tá. Mas ainda assim o risco é imenso, tá. Hoje em dia, quem a menina ou a mulher que forem trabalhar nisso, tem que fazer uma super checagem, tá, porque, e confiar em várias pessoas, fazer uma pesquisa muito a fundo na internet, tá, do histórico da agência, de quando foi criada, quem são as pessoas envolvidas, se tem modelos conhecidas, tá, saber se tem depoimento, saber se tem ficha na polícia, entendeu? Não entreguem seus filhos, gente, não coloquem nesses lugares, não acreditem em nada, principalmente se oferecerem dinheiro. Começou oferecendo muito dinheiro, cara, não desconfia, gente, ninguém dá nada de graça. Ninguém nesse planeta dá nada de graça, ninguém oferece nada de graça, tá. Não é assim que as coisas acontecem, tá. Não no nosso país, nem em lugar nenhum do mundo, tá. Nem em lugar nenhum do mundo. Só um minuto. Eu tô com muita raiva porque conta do meu cabelo mesmo, tô muito chateada, não gostei nada disso. Eu tô pintando ele de louro agora de novo, porque eu tô muito bruta. Vou pintar de louríssimo.
tô nem aí. A pessoa quis cortar o louro do meu cabelo, entendeu, pra deixar preto, não sei por quê, tá. Então agora, só de sacanagem, eu vou pintar todo de louro, se eu não pintar tudo de branco, né. Mas tudo tem uma explicação, né, é só a gente procurar. Deixar assim, que aqui tá o sinal tá fechado, tá escuro, porque senão fica barulho lá da rua, aí eu acabo me atrapalhando bastante, tá. Mas deixa eu ver mais algum assunto aqui, tá. Vou ver se eu trago alguma coisa só de exemplo, pra vocês verem. É, um dos primeiros documentos que eu abri foi um e-mail aqui, tá. Eu vou colocar no YouTube, eu não vou colocar nos outros canais não, porque eu não sei fazer isso. Deixa eu ver aqui. No Substack eu acho que eu não posso fazer. Deixa eu olhar aqui só para ver se eu consigo, porque eu acho que não consigo nem me ver mais no Substack sumir, gente. Espera aí. Ah, tô aqui. Espera aí. Aqui eu não consigo não, deixa eu ver. É, gente, eu ainda não sei mexer mesmo, então no Substack espera aí. Não, se eu apertar isso aqui tem uma portinha aqui, se eu apertar acho que eu vou sair da live, não vou apertar nada. Eu vou colocar só no YouTube então, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir os documentos, aí vocês tirem suas conclusões. É um e-mail, sim, tem muita coisa demais não, mas cita umas palavras que eu achei interessante. Né, cadê o cadê? Ah, aqui não é isso. Mas, e agora? Eu tô gostando. Olha isso. Olha. Essa, né? Olha, esse, é, aqui, já vou mostrar para vocês um dos documentos, tá? Aqui, agora eu tenho que voltar nele, porque como eu já sou cega, aqui. Ele está falando, de um encontro que foi muito produtivo, ó, encontrou com todo mundo, encontrou com todo mundo, encontro produtivo, em Nova York, tá. Aí ele citou aqui o que eu achei importante aqui, Ivan B's driver and Mickey Rourke were at the party. They then went to Provocateur. Provocateur deve ser algum, não sei, boate, algum lugar assim. Eles estão falando que, eh teve um encontro produtivo com as pessoas que ele conhecia em Nova York, até esse B's driver, né, o motorista do B, dessa pessoa que ele se refere como B, tá, e o tal do Mickey Rourke estavam na festa. Depois eles foram para esse Provocateur aqui, eu não sei o que que é isso, tá. Foi difícil no início, porque todo mundo estava perguntando por B, quem é bi, tá. E como eu uso essa abelhinha aqui, bi fico não saiu da minha cabeça, tá. Apparently he hadn't told anyone. Aparentemente ele não falou com ninguém, falou pra ninguém, mas, made some new mas fez algumas conexões úteis com, eh, russas e brasileiras, com meninas russas e brasileiras, tá. É, Miss You, assim, no domingo pra Los Angeles.
tô indo dormir um pouco mais tarde, porque amanhã, eh vou dormir amanhã até mais tarde, porque, Deus, chegou tarde em casa e tomou 3 Red Bulls, durante o evento. Beijos, a mensagem via, BlackBerry from T-Mobile. Então essa mensagem foi para o Jeffrey Epstein, e ele usa esse e-mail aqui, gente, eu não sei se vocês estão vendo, Jeff Vacation, de Vacation, tá? Quando faz referência ao Brasil, tá. Então, a brasileira está sempre esse de vacation. Eu não sei se ele estava passando férias aqui, olha a data, e data de 9 de setembro de 2010, tá. Então, não sei, de vacation, ele usa esse e-mail, esse endereço de e-mail diversas vezes. E essa pessoa bi, não sabemos quem é, tá. É, mas eu achei que é um fator a ser pesquisado para nós conseguirmos chegar ao a às nossas a conclusões mais sérias, tá, porque essas pessoas têm que aparecer, né, eh, tem nós precisamos, saber quem são, tá. Só um minuto aqui, verificar se está correto, se apareceu mesmo, eu deixo o documento. Esse é um dos documentos que eu encontrei, tá, um só. E já é tratado assim, né, nesse sentido, tá. Eu vou parar de compartilhar, até me fez besteira, só um minuto, só um minuto, tá, tá lendo aqui, porque eu tô com alguns probleminhas. Eu me tirei da cena e cortei, tá, mas não tem problema não. Gente, então, olha só, esse é um exemplo que eu trouxe, tá, que eu achei relevante, eh, essa a pessoa bi, que eles fazem queixas brasileiras e automaticamente a Los Angeles, né, olha quantos lugares que em um e-mail só, né, e detalhe, um e-mail que é de vacation, de, né, de bi, sempre esses nomes assim, né, bi the party, tá, e não sei onde essa festa. Então, o que que isso quer dizer também? Isso quer dizer que eles promoviam essas festas, obviamente, para ver se recrutavam as meninas, né, deviam convidar. Por isso, meninas, cuidado onde vocês vão, cuidado com os convites que vocês recebem, tá. De repente, não é só, as meninas que são maiores de idade, que não estão preocupadas, que estão dispostas a trabalhar tá, com sexo, não, acho que cada um faz com o seu corpo o que vocês quiserem, não tem problema, só cuidado para vocês não virarem comida de milionário, tá, cuidado, porque outra coisa que eu estava falando aqui mais cedo, também, existiam algumas condições que para o recrutamento dessas meninas, tá. A condição é ter pele clara, tá, não necessariamente uma regra, porque dos amigos, acho que esse Brunel mesmo estava com uma menina, diz que é menor de idade, da África, do Sul, África do Sul, acho que especificamente, no documento que eu coloquei no Facebook está falando sobre essa moça. E então, não era necessariamente, tá, mas é a maioria, das mercadoria, das meninas jovens, estava nesse espectro. Pele clara, sem tatuagens e sem piercings, tá, piercings. Então, tinha essa e de preferência menores de 19 anos, tá, menores do que 19 anos. Agora, gente, isso está me inculcando bastante, porque eu acho que um especialista, um psicólogo, psiquiatra, sei lá, alguém pode explicar melhor isso, tá, ou a polícia podem explicar, porque,
que não basta a menina aparentar, né, a menor idade, o fetiche também em relação ao documento, não é esquisito isso, né? Porque ele vai fazer sexo com a garota, ele vai comer a garota, para que ele quer saber a idade? Então, isso me fez levar a chegar a uma outra conclusão, que essa exigência da idade pode ser para tráfico de órgãos, tá? E como isso não está sendo investigado e pode estar sendo camuflado através de palavras que ainda não descobrimos, porque os documentos foram jogados, dessa forma, pra que nós pesquisássemos, porque acho que a polícia também não é capaz, a polícia dos Estados Unidos não é capaz de fazer isso sozinha. Então acredito que como outra palavra que apareceu muito foi pizza, tá. E pizza eles estão falando que são as crianças, tá, para comida, que serviam para comer, para eles comerem, tá. As pizzas são as crianças, ou pessoas, ou meninas também, jovens, de repente, que deveriam comer também, tá. Até porque para desovar esses corpos, se bem que eu acho que eles não tinham muita dificuldade de desovar os corpos não. Sabe por quê, gente? Nós estamos percebendo também, naquela região, deixa eu até pegar aqui outra coisa. É porque a ilha é isolada, mas quais as outras vantagens que uma ilha como essa oferece, tá? As vantagens da desova dos corpos, tá? Porque sabemos que só se jogar para o tubarão, nunca mais ninguém vai encontrar, tá? Então, no caso, de não comerem, né, as que não eram comidas ou as ossadas que eles não conseguiriam esconder, provavelmente eram atiradas aos tubarões, tá. Não é à toa que muitos tubarões, lugares diferentes, com comportamentos diferentes. Não é só por conta do avanço dos exércitos nas águas oceânicas, tá, mas provavelmente tem um envolvimento, tamanha a movimentação de pessoas, tá. Detalhe, por que que eu estou falando isso? Porque, gente, existe uma coisa que causa, que aumenta o sal nos oceanos, tá. E quem sabe falar sobre isso muito melhor do que eu, são historiadores, negros que pesquisam sobre a escravidão, a história da escravidão aqui no Brasil. Existem partes de oceanos ou mares específicos, trechos, tá, de navegação, que são extremamente salgados, tá. E essas pessoas, eu estou falando isso por quê? Porque na época dos navios negreiros, muitos corpos eram atirados ao mar. Os escravos morriam dentro dos navios por não suportar aquela violência e eram atirados ao mar. Todo aquele, as regiões onde isso acontecia muito, o mar, apresentava alto índice de salinidade, tá, ficava extremamente salgado por conta do processo de desintegração dos corpos, tá. Então isso sim muda toda a fauna e a flora do local, tá, dependendo da quantidade de corpos. Então, se esse tráfico humano está movimentando essa quantidade de pessoas que nós estamos vendo movimentando, é provável que um número gigantesco de corpos tenha sido atirado nos oceanos. E sim, essa mudança desse comportamento todo não se deu apenas com essa movimentação militar, mesmo porque essa movimentação militar muito evidente, ela data de pouco tempo. E pelo que nós estamos vendo, né, essas documentações, esse e-mail que se tratava de vacation, ele já estava de férias em 2010, ou seja, isso já acontecia já há anos atrás. 2010 foi quando, pegaram esses e-mails. Detalhe, antes de 2010, o acesso à internet era facilitado apenas para essas pessoas, milionárias demais. Mesmo assim, eu não acredito que tudo deles esteja em e-mail. Isso veio depois de com certeza depois de 2008, 2009 para cá. Anterior a isso, com certeza eles movimentavam também as mesmas coisas, por conta da idade dele, tá, é mais velho do que nós, então, por conta da idade dele, com certeza ele já fazia essa movimentação de tráfico humano não só apenas naquela região, mas, essa conexão que ele tem com o mundo todo, gente, isso com certeza são laços muito fortes, tá, e muito antigos. Então, com certeza ele ele já devia, ter outros, dados que nós nunca vamos descobrir por falta da internet presente naquele momento, tá. E porque não era de acesso universal como é agora, tá. Então, com certeza deve ter muita coisa perdida. E falei sobre essa salinização das águas, essa movimentação esquisita dos tubarões e voltando, ao narcotráfico, por que que eu falava isso? Ah, por quê?
exemplificando aqui, estou dando como exemplo o narcotráfico, porque nós temos muita familiaridade com o mesmo, né, dado que ele não sai da televisão o tempo todo para justificar a violência no Brasil, né, como se tudo se resumisse à violência, causada pelas drogas, quando nós sabemos que não é necessariamente as coisas são, assim, né. Agora estamos em evidência, quais são as fontes de outros crimes ainda bem piores, que estão em outros lugares que não nas favelas apenas, tá. Então por que que eu vou dar esse exemplo de novo? Porque quando uma facção toma um território da outra, né, ela geralmente mata aquelas pessoas para poder tomar o território. Nenhuma facção chega lá ou faz aliança, tá, o que é mais difícil, tá, mas a maioria das vezes, é é uma guerra, é guerra, tá, e um toma o território do outro, tá, através desse sistema de matança, né, que nós já conhecemos também muito bem, tá. E por que que eu estou falando isso? Porque está acontecendo uma coisa ainda mais grave do que isso, tá. Porque eu não acredito que vocês acreditem que o Jeffrey Epstein se suicidou. Gente, aquele homem não tem nenhum tipo de comportamento suicida. Ele era um homem que estava fazendo o que queria, a hora que queria. Ele pouco se importava, ele não teve uma depressão porque as pessoas iam descobrir. Ele não estava ligando se as pessoas iam descobrir ou não. Ele tirava fotos, ele filmava, ele ostentava aquela vida como se alguma coisa boa aquilo fosse, né, como se aquilo realmente representasse um status dentro do meio que ele vivia, tá. Então, isso não é o comportamento de uma pessoa que vai se suicidar, que está preocupada que todo mundo descobriu que ele vai ser preso. Vocês acham mesmo que ele estava preocupado? Nem quando ele foi preso ele se preocupou, ele sabia que ele tinha um monte de gente na mão dele. Então, na minha opinião, quem matou ele foi a pessoa que agora, nesse momento, está assumindo o maior controle do maior da maior cartel de tráfico humano da história da humanidade, tá. Talvez até maior do que na época da escravidão, da 500 anos atrás aqui, né, nessa Europa, Brasil, né, no Atlântico, tudo no Atlântico, né, escravidão, na história da escravidão no Atlântico, tá. Então, provavelmente que essa seja uma das maiores movimentações de tráfico humano do mundo, provavelmente que alguém matou o Jeffrey Epstein para tomar o seu lugar no cartel do crime do tráfico humano, assim como uma facção, extermina a outra para tomar o território, alguém matou o Jeffrey Epstein para tomar o seu lugar, o seu posto e assumir o controle do narcotráfico humano no mundo. Tanto tanto que isso é uma é uma é uma teo é uma teoria que eu desenvolvi por conta inclusive de uma matéria que eu vi hoje a respeito do Vladimir Putin, eu também compartilhei, que o Vladimir Putin se faz referência aos jantares onde há o consumo da carne humana, que ele chama de festa dos vampiros, noite dos vampiros, um negócio assim, tá. Festa dos vampiros, fazendo referência a esses jantares, e falando que essas festas iam acabar, tá. Então quando ele coloca a Ucrânia como território nazista e fala que não vai recuar, provável que ele saiba de alguma coisa que também está envolvendo a Ucrânia, nessa conexão, ainda não sei, não sabemos qual nem se existe, mas provável que por ele perceber que a OTAN já estava sendo, instrumentalizada por essas pessoas, lê-se Donald Trump e aliados e Jeffrey Epstein, por saber disso tudo que ainda não vinha a ser conhecimento público, né, até então nós não sabíamos, uma pessoa ou outra tinha noção, mas esse conteúdo todo que nós estamos vendo, nós não tínhamos noção. Mas claro que o governo russo sabia disso antes de nós, tá, e talvez por isso que ele tenha sido tão severo e rígido ao cercar as suas fronteiras a ponto de bombardear a Ucrânia como marcação de território para: "Olha, se passar daqui, é isso que vai acontecer com vocês", tá. E não obstante, se for exatamente isso como ele falou, tá, eu tenho que concordar que ele estava absurdamente correto, tá. Não é à toa que eu, que sou uma pessoa ateia, tive também que defender o Ayatollah Ali Khamenei, quando não queria interferência dos Estados Unidos em seu território. As ativistas, geralmente modelos, né, que queriam cliques e likes aparecendo no Fantástico, porque estavam putinhos, porque eles não queriam usar o véu, mas elas não estavam preocupadas do Donald Trump tomar o Irã, né, e elas têm que ficar rebolando no resort do mesmo, tá. Eu acho, aliás,
que elas estavam fazendo a propaganda nazista para os Estados Unidos também, aqui no Brasil, e com o intuito sabe-se lá de quê, né, se não era também de aliciar as meninas aqui para esse tipo de pessoas. Então, quando o Ayatollah Ali Khamenei fala que não quer esse tipo de interferência no Irã, ele está coberto de razão, tá. Eu 1000 vezes usar o véu do que ficar presa numa ilha dessa, servindo de alimento para bilionário, tá servindo de ração de milionário. É isso que vocês estão fazendo quando vocês estão fazendo a propaganda nazista desses filhos da puta, tá. Vocês estão servindo de ração para milionário, vocês estão oferecendo as suas crianças como ração para milionário, e daí para baixo, né, todo o resto está sendo revelado, só não vê quem não quer, tá. Só não vê quem é maluco, ou então quem é cúmplice, no mínimo, tá, no mínimo, tá. Então, gente, eu tenho feito essas pesquisas, estou deixando isso aqui tudo para vocês, mastigado, entendeu? Pensem o que quiserem, ninguém vai tirar da minha cabeça, isso eu tenho quase 100% de certeza sobre tudo que eu falei aqui, tá? É só juntar as coisas, é só estudar. Eu não sei mais do que ninguém, não tenho nenhuma informação privilegiada, eu só estou juntando as peças do quebra-cabeça junto com todo mundo que está fazendo isso nas redes sociais, tá? E aproveitar que nós podemos ter acesso a elas ainda, tá? Porque caso isso venha a tomar uma proporção maior, caso o Donald Trump perceba o tamanho que isso tá tomando, realmente é provável que esses arquivos sumam de uma hora para outra da internet, tá? Então, quem quer fazer essas pesquisas, que se acelere, tá? É para ontem, tá? Foquem aqui quem está no Brasil, foca no Brasil, quem está no Reino Unido, foca no Reino Unido, façam as pesquisas, joguem o máximo de conteúdo na internet, porque agora vocês não vão lembrar, tá? Mas o que vocês deixarem registrado agora, no futuro, vocês mesmos podem consultar, tá? Coisa que, se esses arquivos sumirem, a gente não vai poder mais fazer, ok? Então, e caso alguém tenha tomado o posto do Jeffrey Epstein, essa pessoa é 1000 vezes pior do que ele. Pensem nisso, tá? E essa pessoa vai estar disposta a fazer aquilo que o Jeffrey Epstein não conseguiu, que é calar a boca de todas essas outras pessoas que estão trazendo isso a público, tá? Então pensem, quem pode ser essa pessoa ou essas pessoas? Quem pode ser esse cartel? Quem podem ser essas corporações? Pode ter certeza que esse cartel vai vir para acabar com todos os outros cartéis, inclusive os do narcotráfico. Lembrem-se, o Jeffrey Epstein é provável que não fizesse uso de drogas nenhuma, nem de álcool, tá? Nem de álcool. Então, é provável que isso esconda isso seja a ponta de outro iceberg que ainda nós não temos conhecimento, mesmo porque os documentos já estão todos com tarjas. Então, ou seja, muita coisa por trás desses nomes está escondida, porque não são só pessoas, tá? Não são só pessoas, são pessoas que representam corporações, pessoas que representam indústrias, pessoas que representam países, tá? Pessoas que representam coisas que nós não imaginamos que possam representar, tá? Esses nomes que estão sendo tarjados e protegidos pelo próprio FBI, tá? Então, se atentem para isso. O que está acontecendo é muito grave, estão entrando no nosso território e eles vão vir e vão vir para ficar. O que aconteceu na Venezuela foi um ensaio, tá? Eles queriam petróleo, eles agora querem as terras raras. A China não vai deixar, a China não vai abrir fácil para eles. A China tem como se defender, os chineses têm como se defender, tem bombas atômicas, nós não temos. Se eles quiserem entrar, eles vão entrar, tá? Por conta disso tudo. Então, e pelo motivo de que, sabendo que o presidente Lula tem um comportamento totalmente oposto, está andando na direção oposta desse movimento, sabendo disso, nós acabamos por ser uma pedra no caminho do tráfico humano, tá? Quando nós falarmos dessas pessoas, não adianta falar apenas que ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele não é só isso agora, tá? Ele está envolvido em diversos documentos. Eu não demorei nem abrir 10 PDFs para encontrar o nome dele num documento de 2012. Tá? Encontra, tá na internet, coloquei no Facebook. Tá? Então, vocês podem fazer suas pesquisas enquanto é tempo. E tempo é uma coisa que nós não teremos caso esse translocado se dê conta da gravidade do problema. Eu acho, sinceramente, que ele não está preocupado, não. Eu acho que ele não está nem um pouco preocupado, porque pela natureza dos documentos e pelo conteúdo e pela normalidade com que ele circula pelo mundo, tá? Como se nada tivesse acontecido, é porque ele está muito confortável. Ele está
confortável demais, tá. Então, isso deixa tudo ainda mais cabuloso, tá, essa conversa, tá. Gente, então eu vou encerrar por aqui, tentarei trazer mais tarde mais informações, mas eu conto com a ajuda de todos, porque eu realmente estou vendo que vai ser humanamente impossível fazer uma análise profunda, de tantos casos, tá. O negócio é fazer cada uma a sua pesquisa, quem tiver em grupos de pessoas, dividir, por regiões, por territórios, nomes. Agora quem é essa pessoa apelidada de Bi, né, quem é esse Mickey Rourke, né, quem são esses 2, tá. Mickey Rourke, gente, é um ator, tá, e que eu não sei se essa pessoa está usando um apelido, tá, por conta do ator, né, e esse ator já fez alguns filmes, não sei se vocês sabem de conteúdo, mais específico. Os últimos filmes que eu vi a sua presença desse ator foi no Sin City, tá, no Sin City. Então acho que assistir o filme também é importante, o Sin City 1 e o Sin City 2, tá. Eu acho importante assistir. E o filme fala sobre canibalismo também, tá. E eu não posso falar essa palavra, lembrei, porque o vídeo cai, mas já falei, já era, tá. Não usem essa palavra nas lives de vocês, tá, eu não sabia disso. O Instagram, por exemplo, o Instagram não aceita essa palavra, eu também não sei por quê, tá. Mas, eu tô pouco me lixando para isso, eu vou deixar de qualquer maneira, qualquer coisa eu corto essa palavra depois, não tem problema nenhum, tá, e coloco o vídeo novamente caso ele venha a ser retirado. Então, mas não usem essas palavras, tá, não pode usar, tomem cuidado, porque realmente estão removendo, ou se vocês estiverem fazendo como eu, só para registro, sabendo que outras pessoas que você conhece vão consultar, então paciência, né, que se dane, tá. O fato é que isso tudo vai ser provável que invisibilizado nos próximos anos, tá. Mas quem será essa pessoa, né, bi maiúsculo, né, bi, né, então eu achei bastante esquisito, mesmo porque eu já vi essa palavra em uma rede social, tá, uma referência a umas coisas, eu não sei se é a mesma coisa, vai ser muita coincidência, porque o documento é de 2010, né, que eu estava falando 2012, agora vou botar aqui, tá, o documento é de 2010, esse que eu mostrei para vocês, então data de muito tempo atrás. Só no X, que era o Twitter, eu entrei em 2009. No YouTube, eu entrei em 2012. É bom que vocês vejam isso também, eu também minha antiga conta no Facebook também acho que era de 2009 também, ou até anterior, tá, a do Facebook, mas, foi roubada a minha conta. Então eu acho bom que vocês façam esse paralelo com a vida de vocês. Ah, importante. Onde vocês estavam na data, por exemplo, você achou um documento com a data tal, do dia tal, no ano tal. Pesquisa onde você estava também, tá, onde você estava. Isso não parece importante nem relevante, tá, você nem vai entender por que que eu estou falando isso agora, tá, mas faça isso que quando você fizer você vai entender o que eu estou falando, tá. Pesquisa onde você estava, na data onde você que está aparecendo no documento que você está pesquisando. Faz isso, vocês vão ver uma coisa que eu não vou falar o que que é, mas vocês vão, começar a raciocinar, nesse sentido também, isso é interessante, é importante. Agora, gente, é extremamente importante a participação da população. Não tem jeito, se não houver pressão, não tem nada que vá frear. Não temos bombas atômicas, nossas armas não vão servir de nada e as nossas leis não vão valer nem na imagem do nosso território, porque eles estão chegando com aquele porta-aviões gigantesco que nós vimos. Eles estão ameaçando o Irã, gente. O Irã o Irã que está junto com a China e que está junto com a Rússia, tá? E juntos eles formam um dos maiores arsenais nucleares do planeta, tá? E capaz de competir, equivalentes ao dos Estados Unidos, e ainda assim eles estão lá, né, fazendo o que querem, o que bem entendem. Então, pra nós vermos com o que nós estamos lidando, tá. Não teremos forças não, não teremos forças não, então nós precisamos resguardar a nossa soberania territorial, principalmente a integridade das nossas crianças. Se esses caras entrarem aqui, cara, eu não encorajo mais nunca mais ninguém a ter nenhum filho, tá. E se tiver quem tiver, tire o seu filho do país, caso essas pessoas entrem aqui no nosso território. E outra coisa, lembrem do chamado que ele fez, em relação ao presidente Nicolás Maduro, porque o Nicolás Maduro foi o único que vetou a sua entrada aqui no território venezuelano, foi o único que bateu de frente, foi o único que foi até o final contra a presença deles aqui no nosso território. Por que será, né? Será que o presidente Nicolás Maduro também não sabe de mais alguma coisa que a gente não sabe? Porque ali naquele território também é rota de tráfico humano, tá, então todo mundo sabe disso. Assistam o filme O Baixio das Bestas, vocês vão ver a rota do Recife do tráfico humano também.
E olha que é antiga pra caramba, hein, é muito antiga, hein. Então, isso é muito importante, tá. Eh, e e em relação ao presidente Nicolás Maduro, provavelmente que ele seja executado, até por conta disso. E a sensação que eu tenho é de que o Donald Trump está fazendo isso porque, sabe que quem tem forças, né, aqui no território da América do Sul, quem poderia alinhar as forças, a nossa polícia, vocês vão querer me matar por eu falar isso, mas eu vou falar que se dane, tá. Mas as únicas forças que poderiam nos ajudar agora, proteger o nosso território junto com a polícia seria o narcotráfico, mas infelizmente não dá para conversar com a polícia nesse sentido, porque, eles são mais, céticos do que o Donald Trump. Sendo assim, nós vamos perder o nosso território, tá, porque nós não saberemos utilizar as nossas próprias forças, tá, como a Venezuela está fazendo agora. E nós provavelmente que perderemos nosso território caso isso não vier a ser conversado no futuro, tá. Então vou deixar essa reflexão aqui, tá, para que nós, comecemos a pensar no nosso território como nosso, tá, de maneira diferente, como as pessoas dentro da favela, como nossas, como pessoas vulneráveis, e o crime como consequência da nossa própria desumanização enquanto, cidadãos, né, enquanto brasileiros. Nós nos desumanizamos, né, e esquecemos dos territórios de favela à revelia, e o território de favela precisou se defender da maneira que conseguiu, tá. E sendo assim, agora nós estamos nesse quadro catastrófico, mas ou vocês recrutam essas pessoas, tá, por uma causa maior, ou essas pessoas serão recrutadas por uma causa menor, tá. Então, é assim, não tem para onde correr, porque não temos bombas atômicas, e precisaremos no futuro próximo. Eu espero estar completamente enganado em relação a isso, tá. Espero mesmo, espero que ninguém precise de nada disso, mas é provável que sim, nós venhamos a precisar, porque as coisas estão acontecendo muito mais rápido e estamos em anos de eleições, tá, e sendo ano de eleições, é provável que eles queiram colocar um presidente alinhado ao tráfico humano para facilitar a sua presença aqui no nosso território, tá. Então, as coisas vão piorar bastante para o nosso lado, se caso tudo isso, se configure a favor dos Estados Unidos, tá. Estados Unidos, diga-se agora de passagem, o maior carro-chefe do tráfico humano no planeta Terra. Então é isso, gente. Eu espero que essas informações sejam, de alguma relevância e ajudem a gente no futuro para alguma coisa. Mas é o que eu penso e é isso aí, tá. Vou encerrar aqui, talvez eu retorne mais tarde, tá. Uma boa tarde a todos, e é isso. Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para maiores conversas, para a gente se aprofundar nas reflexões. E assim que eu tiver maiores informações, pode deixar que eu coloco aqui tudo. E conto também com a ajuda de todo mundo, porque só eu, eu tô vendo que muita gente já está empenhada nisso, tá. Muita gente também nem tem tempo, mas é o que dá para fazer. Outra coisa que é legal de fazer, quem tiver dificuldade com o inglês, pega, bota no ChatGPT, no ChatGPT, coloca na inteligência artificial, pede para traduzir, traduz no Google, tá, dá para ler, dá para ter uma noção, tá, dá para você fazer uma pesquisa, assim, tá. Não fica preocupado não, na dúvida pergunta para alguém, entendeu? Mas se você pode fazer e quer fazer, faça, tá? Não fica com medo da língua não, tá? Então manda pra gente, bota aqui nos comentários, tá? Eu não geralmente eu não atendo o telefone, mas, os comentários eu vou responder sim, tá? Eu tenho feito algumas lives curtinhas no YouTube, e eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tô conseguindo ler, tô conseguindo responder, tá? Aqui no notebook eu não sei o que acontece, porque eu não consigo realmente responder. Então, quando eu entrar pelo celular, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, como hoje eu estava conversando até com uma moça, que eu achei bem legal, ela até colocou um assunto, uma observação que eu achei muito relevante. Ela falou assim: "Nossa, isso é coisa de parece até coisa de Satanás". Falei assim: "Olha, você vai me desculpar, eu como ateia, eu acho até que seria elogio chamar uma coisa dessa de Satanás, né, o pior que não é, né, porque se quando é de Satanás, é uma coisa sobrenatural, nós não temos controle nenhum sobre, né, nós não podemos fazer nada, mas agora não é um ser humano, né, fazendo isso mesmo. E você falar que é Satanás num momento desse, é você, meio que tirar a culpa dele, entendeu? Você terceirizar a responsabilidade de um crime tão asqueroso quanto esse, tá. Então você falar que é Satanás, que é coisa de Satanás, que é do demônio, você está elogiando, a pessoa, tá. Então não faça isso não, deixa que ele pague pelos crimes que eles cometeram. Esse tipo de crime, gente,
Eu acho que nem a justiça é capaz de punir à altura, tá, não é. É demais para qualquer pessoa, tá. Então, é isso gente, eu vou tentar voltar mais tarde com maiores informações, tá. E nesse quando o assunto é esse cara, esquece esquerda, esquece direita, tá. Isso aí é um assunto que eu acho que é de interesse da humanidade, se a gente não quiser virar ração de milionário, tá, literalmente falando, tá, nem que seu bebê vire nem nossos bebês, né, virem ração de bilionário, tá. Milionário também, né, tinha milionário e bilionário. Mas então é isso galera, espero que as informações sejam relevantes, tá. Converso com vocês mais tarde, muito obrigada, se inscreve aqui no canal pra gente conversar, e eu retorno mais tarde, tá. Obrigada mesmo, até.